Nessa aula, eu quero apresentar para vocês a tabela dinâmica. Tabela dinâmica é essa que é o terror de muita gente e é muito requisitada em processos seletivos, onde as empresas querem que os funcionários saibam Excel avançado justamente pelo fato de que elas querem que os funcionários saibam fazer uma tabela dinâmica. O grande segredo da tabela dinâmica é que ela proporciona a possibilidade de você criar planilhas para identificação de padrões, para realizar o processamento de dados, quando você quer chegar a algum resultado a partir de uma base de dados muito grande que você tem. No nosso caso, nós temos uma base de dados grande, que é uma base de dados com informação de alguns supermercados. Vou pressionar Ctrl para baixo e percebam que nós temos 1001 linhas, sendo a primeira linha cabeçalho e as outras linhas de informações. Então, nós temos informações como nota fiscal, data regional, estado, gerente, categoria, produtos, forma de pagamento, valor. Todas essas informações estão dentro da nossa planilha. E nós vamos usar a tabela dinâmica para retirar dessa base de dados informações que a gente precisa. Como, por exemplo, digamos que o seu chefe chegue para você, mediante toda essa planilha, e diga: olha, eu preciso que você me diga quanto cada supermercado desse vendeu no estado de Roraima. E aí, como que você vai fazer? Você vai ter que vir verificar cada estado, e mesmo usando filtros, o seu trabalho se torna mais lento. Então, a ideia da tabela dinâmica é agilizar o processamento de dados. E nós vamos extrair alguns dados dessa base de dados utilizando a tabela dinâmica. Primeiro, eu vou transformar minha base de dados em uma tabela. Pressiono Ctrl e Shift para a direita e para baixo. Selecionei toda a minha base de dados, venho em página inicial, formatar como tabela e escolho qualquer uma dessas opções. E aqui ele vai selecionar da A1 até a K1001, que é a última célula da minha base de dados. Clico em OK. Nós temos aqui as opções, vou alterar para ficar um pouco mais legível. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos em inserir, clico dentro da minha tabela, inserir tabela dinâmica. E perceba que aqui a nossa tabela dinâmica está selecionando a tabela 2. Por quê? Porque essa tabela aqui é a minha tabela 2. Olha o nome dela, tabela 2. Então, clico dentro dela, inserir tabela dinâmica. Sendo assim, tabela 2 selecionada. E se você olhar aqui, ele está selecionando toda a minha tabela. E seleciona a opção Nova Planilha, para ele pegar essa tabela dinâmica e jogar dentro de uma planilha nova. E clico em OK. Perceba que nós temos a planilha 1, 2, 3. Vou clicar em OK. E nós vamos ter a planilha 5, porque eu já havia criado uma planilha 4 e excluí ela. Então, nesse caso, ele vai para a próxima planilha. Se eu excluir aqui a planilha 5 e criar novamente a nossa tabela dinâmica, ele já vai criar a planilha 6. Está aqui. Sendo assim, nós temos na nossa tabela dinâmica esta área de trabalho, que é exatamente a área de trabalho do Excel, em uma planilha normal, porém com algumas novas opções. Se a sua tabela dinâmica não está aparecendo nenhuma das opções na lateral direita, você clica nessa área que está no seu lado esquerdo e vai aparecer aqui a lista de campos da tabela dinâmica. Se não aparecer, você vem em Análise de tabela dinâmica, lembrando que esses dois menus só aparecem quando você clica dentro desta área, Análise de tabela dinâmica, e clica na opção Lista de campos. E aqui você vai ter esta opção aparecendo para você. Agora nós vamos ver a mágica da tabela dinâmica. Por que que ela se chama tabela dinâmica? Ela tem esse nome porque ela não tem um formato único. Nós vemos aqui na planilha 3 que a nossa tabela tem exatamente esse formato. Por mais que a gente utilize filtros, ela vai continuar no mesmo formato. Já a tabela dinâmica, não. Eu posso escolher quais são as opções que vão aparecer. Nós vamos agora inserir algumas informações da nossa tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero selecionar aqui os produtos. Quando eu marco esta opção, automaticamente ela vem para linhas. Por que linhas? Porque, se você perceber, as nossas informações estão em linhas. Lembre-se, linhas, colunas, elas estão organizadas em linhas. Se eu arrasto ela e solto em colunas, elas vão ficar organizadas em colunas. E aqui você tem essa opção de arrastar
os campos que você adicionou para qualquer um destas opções, que é filtros, colunas, valores e linhas. Perceba, quando eu coloco em linhas, me aparece os itens em linhas. Se eu coloco em colunas, eles vão aparecer em colunas. Se eu coloco em valores, ele soma para mim quantas vezes esses produtos aparecem. Como eu tenho 1000 linhas, significa que são 1000 produtos, eles aparecem 1000 vezes. Então aqui ele vai mostrar 1000. A parte de valores, ele só vai mostrar números. Então fique atento a isso. Eu tenho agora os meus produtos, eu preciso saber a categoria deles. Então eu venho e marco a opção categoria. E agora perceba, a minha carne de sol ela está na categoria de carnes. A minha carne moída também está na categoria de carnes. E agora a nossa tabela tem bem mais linhas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter. Nós temos aqui mostrando o produto e depois mostrando a categoria. Eu quero que apareça primeiro a categoria e depois o produto. É simples. Eu clico em categoria e arrasto para cima. Pronto. Agora nós temos carnes e ele mostra todas as carnes. Congelados, mostra todos os congelados. Queijos, sucos e assim sucessivamente. Percebam que eu apenas inverti. E aqui você começa a entender o porquê que o nome é tabela dinâmica. Perceba a diferença que faz eu arrastar esses itens na nossa tabela. A diferença que faz. E tudo isso eu consigo movimentar apenas com um clique. Vamos para o próximo. Eu preciso saber quanto foi vendido de cada um desses itens. Então, como eu faço? Eu venho em valor e solto em valores. E aqui eu tenho que em carnes foi vendida essa quantidade. Eu posso selecionar eles e selecionar a opção moeda ou contábil, o que ficar a critério de vocês. Então agora nós sabemos que de carne foi vendido mais de 300 mil reais. De congelados também, de queijos também. E aqui nós temos os valores por produto e por categoria. Então, de carnes foi vendido mais de 300 mil reais. Mas aqui nós temos o valor individual de cada tipo de carne. E aqui a soma total. E temos também o total geral, onde nós temos o total de todas as vendas. Perceba que nós já conseguimos extrair essas informações desta nossa planilha que está aqui. E de uma forma bem mais rápida. Agora nós sabemos quais produtos pertencem a quais categorias e quanto foi vendido de cada um desses produtos. Tanto por categoria quanto por item individual. Agora eu preciso saber destes produtos quanto foi vendido em cada supermercado. E ao analisar os nossos campos na nossa tabela dinâmica, nós não vemos aqui a opção supermercado. Porque no lugar de supermercado tem cliente, então nós vamos substituir. Feito isso, vamos voltar para a nossa tabela dinâmica e aqui continua cliente. E agora, o que a gente vai fazer? Quando você altera, acrescenta ou exclui alguma coisa da sua base de dados, ela não necessariamente vai aparecer instantaneamente na sua tabela dinâmica. Você precisa vir em Análise de tabela dinâmica e selecionar a opção Atualizar. Quando você faz isso, ele faz uma nova verificação na sua base de dados e se tiver sido excluído alguma coisa, ela exclui. Se tiver sido acrescentado, ela vai acrescentar. Então vamos lá, Atualizar. Perceba que agora o cliente virou supermercado. Vou marcar a opção de supermercado. E perceba que a nossa tabela dinâmica agora virou uma bagunça. Nós temos carnes, carnes de sol e vários nomes de supermercado. Lembre-se que nós podemos alterar a ordem das coisas aqui dentro dos nossos campos. Então, como eu quero que apareça? Eu quero que apareça o nome do supermercado, a categoria do produto e eu quero que apareça também os produtos. Então, eu vou apenas mudar o supermercado para o topo, arrastar e soltar aqui em cima. Feito isso, eu sei que o Atacadão, ele vendeu 235 mil reais, dos quais 84 mil foi de carne, e assim com todos os itens. E eu tenho aqui por tipo, e eu tenho descritivo, isso é, cada item. E aqui você vê a facilidade que a tabela dinâmica proporciona para a gente extrair dados de uma base de dados muito grande.
Eu quero retirar os produtos, eu quero que fique somente a categoria. Então, eu clico em produto, arrasto e solto fora. Pronto. Eu tenho o meu supermercado e os tipos de produtos que ele vendeu e os valores desses produtos. Só que estes supermercados, eles vendem em diversos estados. Nós temos aqui a opção estado e temos a opção cidade. Se a gente clicar em cidade, ele vai mostrar todas as cidades em que esse supermercado vendeu. Por exemplo, o Atacadão vendeu de carnes R$84 mil, sendo que desses 84 mil, 11 mil foi em Joinville, R$600 foi em Florianópolis. Então, nós temos aqui a divisão de produtos por cidade. Mas nós não vamos usar a cidade, vamos usar o estado. Então, clico e seleciono a opção estado. E aqui nós temos Atacadão, carnes e os estados. Então, das carnes que ele vendeu, em Santa Catarina foi R$21 mil de carne. E assim com todos os itens. Eu consigo acrescentar e remover dados da minha tabela com uma facilidade muito grande. Eu vou mostrar para vocês um tipo de formatação utilizando o campo coluna. Então, venho no supermercado e arrasto para colunas. Aqui eu tenho o Atacadão, Carrefour, Extra, Pão de Açúcar e todos os supermercados aqui. Quando você tem uma tabela dinâmica muito grande, você pode vir em Design e selecionar uma das opções que possua linhas para facilitar a visualização. E assim fica mais fácil de você visualizar os seus dados. Eu tenho os supermercados, tenho a categoria e tenho os meses. E aqui bagunçou um pouco, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o potencial que tem a tabela dinâmica. Eu posso clicar com o botão direito e selecionar a opção expandir e recolher todo o campo. Sendo assim, ele vai recolher todas as opções. Quando você clica no mais, ele expande. Você clica no menos, ele recolhe. Quando tem muitos abertos, você clica com o botão direito e vai na opção recolher todos. E desta forma, nós podemos extrair algumas informações, como por exemplo, Atacadão. Essa foi as vendas por categoria, Carrefour, Extra e todos os outros. Então, dessa forma, nós podemos descobrir qual vendeu mais e qual vendeu menos por tipo. E como vamos fazer isso? Vamos inverter. Eu vou trazer supermercado para a linha e vou colocar categoria na coluna. Clico com o botão direito, expandir e recolher todo o campo. Sendo assim, eu tenho os supermercados e tenho as categorias. Então, carnes. Quem vendeu mais carne? Rapidamente nós conseguimos identificar que foi o Atacadão, com 84 mil. Congelados. Quem vendeu mais congelados? Rapidamente conseguimos identificar que foi o Carrefour. Queijos. Rapidamente identificamos que foi o Atacadão. Sucos. Rapidamente identificamos que foi o Extra. Então, dessa forma, conseguimos processar dados de maneira muito mais rápida utilizando a tabela dinâmica. Ela proporciona para a gente a possibilidade de processar muitos dados e chegar a uma conclusão muito rápida. Se alguém entrega para você essa planilha e diz para você, olha, eu quero que tu me diga daqui qual foi o supermercado que vendeu mais suco. Como você faria? Se você fosse resolver utilizando filtros, teria como? Teria, mas seria muito mais trabalhoso. Usando a tabela dinâmica, nós apenas mudamos alguns campos e chegamos a este resultado. E na nossa planilha atual, nós temos o estado aqui em linhas. Eu vou mudar o estado para filtros. E perceba que a nossa tabela mudou. Quando o estado estava em linhas, nós tínhamos aqui subitens dentro de cada supermercado. Então, cada supermercado me mostrava o valor por estado. Nesse caso, nós vamos remover o estado dos filtros, ou melhor, das linhas, e adicionar ele nos filtros. Eu tenho aqui essa opção, que é o filtro que eu acabei de adicionar. E assim como na nossa base de dados nós temos filtros, eu suponho que se você chegou até aqui pesquisando sobre tabela dinâmica, você também saiba sobre filtro. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês assim mesmo. Eu venho no regional, eu quero apenas que a minha tabela mostre os itens do Nordeste. Eu tiro a seleção de todos, seleciono o Nordeste, clico em OK. E a minha tabela vai me mostrar todos os itens do Nordeste.
Se eu quiser que mostre do Nordeste e do Sul, eu marco as duas, clico em OK, e ele me mostra apenas essas duas regiões. Sendo assim, o filtro ele serve para que a minha tabela me mostre apenas algumas informações que eu desejo visualizar. Na tabela dinâmica, funciona da mesma forma. Eu adicionei o filtro de estado, clico na opção e eu tenho aqui todos os estados. Sendo assim, eu tenho aqui as minhas informações e eu tenho aqui o meu filtro. Essas informações, elas são gerais, são de todos os estados. Mas digamos que eu preciso gerar um relatório onde eu mostre todos esses itens, mas por estado. Por exemplo, eu quero saber o que cada um desses supermercados vendeu em Santa Catarina. Então eu clico e seleciono a opção Santa Catarina e clico em OK. E aqui nós temos o relatório de venda de cada supermercado no estado de Santa Catarina. Então nós sabemos que o Atacadão não vendeu congelados em Santa Catarina. Nós sabemos que o maior vendedor de sucos em Santa Catarina foi o Pão de Açúcar. Nós conseguimos extrair essas informações a partir desse filtro. Eu quero que apareça todos os itens que foram vendidos na Bahia. Clico em OK. E aqui aparece tudo que foi vendido na Bahia. Então, eu consigo extrair um relatório individual de cada estado apenas utilizando esses filtros. Lembrando que a gente já montou a nossa tabela dinâmica aqui a partir dos outros campos. Eu posso também adicionar mais de um filtro. Eu venho em forma de pagamento e coloco em filtros. Então, o que eu preciso saber? Eu quero saber o que foi vendido no estado do Ceará na forma de pagamento dinheiro. Então, vou selecionar apenas uma forma de pagamento. OK. Aqui eu tenho o que foi vendido apenas no dinheiro. Eu quero saber o que foi vendido no cartão. Então, aqui eu tenho as formas de pagamento no cartão. Eu quero saber o que foi vendido no estado do Espírito Santo no cheque. E aqui eu tenho tudo que foi vendido em cheque no estado do Espírito Santo. Então, a tabela dinâmica, ela fornece para você essa possibilidade. Que é a possibilidade de você criar. Por isso que ela é dinâmica. Você tem todos os campos, todas as informações, mas você molda ela de acordo com aquilo que você quer criar. Então, depois dessa apresentação, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link para vocês baixarem essa base de dados, para vocês treinarem a tabela dinâmica. Se vocês fizeram o treinamento, Paulo, achei uma dificuldade, eu cliquei aqui, não foi, deu erro, eu não sei o que fazer. Aqui no link da descrição também tem o meu Instagram, vai lá, manda mensagem no direct que eu faço questão de te ajudar. Tranquilo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.